Nós vamos hoje, nesse vídeo, ver o assunto, né, da continuidade ao assunto de éteres, fenóis e álcoois. Essa aula, na verdade, já foi dada de maneira síncrona e eu, como prometi, estou gravando esse vídeo para disponibilizar o link no YouTube para vocês. Bom, a gente vai falar sobre preparação de alcóxidos a partir dos álcools. Na verdade, os alcóxidos são os ânions respectivos aos álcools de partida, e esses alcóxidos eles são gerados a partir do tratamento de um álcool, né, com uma base adequada. Para falar desses alcóxidos e formação, né, deles a partir do ácido conjugado correspondente, a gente tem que comentar um pouco, primeiro, a questão da acidez dos álcools, né? Ou seja, a capacidade de álcools se comportarem como ácidos. Nós já estudamos, nas aulas anteriores, por exemplo, pegando o exemplo aqui do metanol, metanol tem essa estrutura, oxigênio, né? Aqui é a molécula neutra, o oxigênio com 2 pares de elétrons não compartilhados, aqui na sua camada de valência. Inclusive, esse oxigênio, como nós vimos, né, é uma região da molécula com uma densidade de carga negativa, ou seja, uma carga parcial positiva, e isso faz com que esse hidrogênio tenha uma carga parcial positiva. Isso se dá por conta da diferença de negatividade entre hidrogênio e oxigênio, de modo que você tem um dipolo permanente aqui, isso na ligação hidrogênio-oxigênio e na carbono-oxigênio também. Mas no caso da ligação com o hidrogênio, isso faz com que esse hidrogênio, devido a essa polarização, ele possa fazer um tipo de interação intermolecular de grande importância, que é a ligação de hidrogênio, que, como eu falei com vocês, a gente já comentou sobre isso, é um tipo de interação onde o orbital 1s do átomo de hidrogênio de uma molécula interage com os elétrons que estão, os elétrons não compartilhados do átomo de oxigênio de uma molécula vizinha. Aqui eu vou colocar outra molécula de metanol. E aqui, na verdade, deixa eu apagar essa minha setinha para aproveitar e fazer um desenho mais arrumadinho. Eu tenho a ligação de hidrogênio, que é a interação entre o orbital 1s com esse orbital que possui, um dos orbitais, né, que possui par de elétrons não compartilhado numa molécula vizinha. Isso pode se dar entre 2 moléculas de álcool, entre uma molécula de álcool e uma molécula de água, ou seja, esse tipo de interação é de extrema importância para o caso das interações intermoleculares de álcool, mas também nos sistemas biológicos, a manutenção da estrutura tridimensional, por exemplo, do DNA, daquela dupla hélice, se dá por conta das interações de hidrogênio. Nós temos também as estruturas tridimensionais de proteínas e, consequentemente, proteínas que têm atividade catalítica, formam-se sítios catalíticos na estrutura, exatamente devido à formação dessas ligações de hidrogênio ao longo dessas cadeias poliméricas, que faz com que haja formação de cavidades. Essas cavidades podem agir como sítios catalíticos, né, fazendo assim, diminuindo a energia do estado de transição para que determinadas reações ocorram de maneira mais direta. Enfim, sobre o ponto de vista biológico, as ligações de hidrogênio têm uma importância enorme.
E olhando a molécula de um álcool, né, pegar de novo o metanol e redesenhar ele aqui, ao nível desses pares de elétrons, esse álcool ele pode ser protonado, ou seja, um álcool, como nós vimos, ele pode doar um par de elétrons e formar, no caso do metanol especificamente, esse oxônio aqui. Estou desenhando essa estrutura onde eu tenho uma carga positiva sobre o oxigênio do álcool, o álcool protonado. Está vendo? Álcool protonado. Essa protonação se dá ao nível do oxigênio. Eu tenho aqui um oxigênio com a valência superior à sua valência normal, que são 2 ligações. Aqui ele está com 3 ligações, então eu tenho uma espécie que a gente chama de oxônio, uma espécie de oxigênio carregado positivamente. Ok, isso aí define, então, o álcool, essa característica, essa possibilidade do álcool, né? De ser protonado, o álcool como uma base de Bronsted ou uma base de Lewis também, né? Atende aos 2 critérios, as 2 definições, porque, segundo Lewis, base, qualquer espécie capaz de doar um par de elétrons é que a molécula do metanol está fazendo aqui ao nível dos pares de elétrons do oxigênio. Agora, a gente está falando na aula de hoje sobre outra possibilidade em relação aos álcools. Isso também se dá devido a essa polarização da ligação oxigênio-hidrogênio. Se eu trato esse álcool com uma base adequada, essa base é capaz de abstrair H+, o par de elétrons vem para cá, e eu formo uma espécie carregada negativamente, o oxigênio que vai ter 3 pares de elétrons, mais a base protonada. Tá? Isso aqui é o que a gente chama genericamente de alcóxido. Nesse caso específico, como é o alcóxido correspondente ao metanol, eu tenho aqui o metóxido. Só um minuto. Metóxido. Esse metóxido foi formado como? Através da abstração de hidrogênio, através da desprotonação da molécula de metanol. Veja bem, do lado de cá eu tenho a base conjugada desse ácido, que é o álcool livre, o álcool com, né, o álcool ligado onde eu tenho a ligação oxigênio e hidrogênio. A partir do momento que a base abstrai um próton daqui, eu tenho a formação da base conjugada, nesse caso é o metóxido. Essa base conjugada, são espécies bastante básicas, mas têm uma certa estabilidade e se formam na presença de bases adequadas. Por quê? Porque o oxigênio é um átomo eletronegativo que suporta bem, ou melhor dizendo, ele acomoda bem os pares de elétrons aqui na sua camada de valência. Agora, qualquer base é capaz de fazer essa desprotonação? Não, não qualquer base. Que base é necessária? Uma base que tenha força suficiente para abstrair o hidrogênio de uma espécie que tem pKa na faixa de 15. Agora, uma coisa interessante que eu quero chamar a atenção de vocês, eu falei com vocês na aula síncrona, é que o metanol e etanol, que são os 2 álcools dessa tabela aqui, eles têm um pKa próximo da molécula de água. Agora, se eu vou para esse último álcool, que é o terbutanol, olha o que acontece, olha o pKa do terbutanol. Ele é bem menos ácido do que os seus homólogos de cadeia mais curta, né? O etanol e o metanol. Por que isso acontece? Porque o pKa do terbutanol é mais alto do que, por exemplo, comparativamente com o metanol e com o etanol. Vamos ver. Vamos tentar entender isso à luz da estabilidade da base conjugada. Vocês sabem que uma espécie, a acidez de um ácido, né? A acidez de uma espécie está diretamente relacionada à estabilidade da sua base conjugada.
Então, se o pKa do terbutanol é maior, ou seja, o terbutanol é menos ácido do que os demais, isso se deve a uma menor estabilidade do alcóxido gerado a partir da desprotonação desse ácido. Essa aqui é a estrutura do terbutóxido. O alcóxido correspondente ao terbutanol. E aqui eu tenho o álcool. O álcool sendo desprotonado, formando o alcóxido correspondente, que é essa estrutura aqui. Agora, o que leva ao terbutóxido, esse alcóxido, ser menos estável do que, por exemplo, o metóxido? O que leva a essa diminuição de estabilidade? Obviamente, isso só pode estar relacionado ao impedimento, ao volume estérico implementado por essas ramificações sobre o carbono carbinólico, né? Sobre esse carbono aqui, que é o carbono que sustenta a ligação com o oxigênio. Entende-se a menor acidez do terbutanol devido exatamente ao efeito de impedimento estérico dessas metilas, né, dificultando a solvatação do ânion. Ou seja, esse ânion ele é solvatado de uma forma menos eficiente, por exemplo, por outras moléculas do álcool não desprotonadas, e essa solvatação prejudicada diminui a estabilidade do ânion, ok? Esse ânion, que é a base conjugada, ela é menos estável porque é menos eficientemente solvatado no meio, o que faz com que o ácido conjugado, que é o álcool livre, ele seja menos ácido. Então, metanol e etanol, por exemplo, eles têm um pKa bem próximo ao da água, que é 15, na faixa de 15, e o terbutanol tem um pKa 3 unidades logarítmicas mais alto, ou seja, ele tem um pKa na faixa de 18 devido a quê? Devido à menor solvatação do ânion gerado a partir de sua desprotonação. Bom, a base conjugada de um álcool pode ser preparada por meio, quais os métodos, né, então, de preparação desses alcóxidos? Eu tenho, por exemplo, o tratamento de álcools, de maneira geral. Se eu pego qualquer álcool e coloco ele na presença de sódio metálico, eu gero o alcóxido correspondente a esse álcool. Qualquer álcool, então, vai variar simplesmente R. Obviamente, para ser um álcool ligado a essa hidroxila, eu tenho que ter um carbono sp3. Então, duas moléculas de álcool, e vai acontecer a mesma coisa para a molécula de água também, mas duas moléculas de álcool reagindo com 2 de sódio metálico, eu tenho a formação de duas moléculas do sal correspondente, que é o alcóxido de sódio, mais hidrogênio gasoso, que é despreendido. Inclusive, essa é uma reação extremamente exotérmica. Eu tenho aqui liberação de energia, né, de calor. Pela reação ser exotérmica, e essa reação exotérmica, inclusive, como o hidrogênio é um gás extremamente inflamável, a liberação do calor da própria reação pode fazer a ignição desse hidrogênio que está sendo formado e ele começar a gerar começa a ocorrer, né, de forma espontânea, a reação desse hidrogênio com o oxigênio
da atmosfera, levando à formação de água. Então, essa é uma reação bastante similar à reação da água. A água também, quando ela é colocada na presença de sódio metálico, eu tenho formação de duas moléculas de NaOH mais H2. Mesma reação também extremamente exotérmica. Assim, inclusive, eu comentei na aula com vocês que essa reaçãozinha aqui ela é feita muitas vezes no laboratório de química geral para demonstrar essa questão do caráter exotérmico dessa reação, porque o pessoal joga um pequeno fragmento de sódio metálico dentro de uma bacia de água, e esse sódio metálico ele fica assim, entre aspas, tá, gente, fritando na superfície da água, ou seja, o sódio fica flutuando sobre um colchão de hidrogênio gasoso que vai sendo despreendido, e em determinado momento aquele hidrogênio, você começa a ver uma chama, a formação de chama pela reação do hidrogênio pela ignição do hidrogênio, né? Ele começa a reagir também com o oxigênio do ar, formando água e liberando ainda mais calor, e aí você tem uma reação assim, inclusive de difícil controle. Ela é feita em pequena quantidade, só de forma demonstrativa. Mas no caso dos álcools especificamente, esses alcóxidos gerados aqui, ó, eles são de extrema importância em química orgânica. São nucleófilos, muito utilizados em vários tipos de reação. São nucleófilos fortes, inclusive. O álcool correspondente também é nucleofílico, mas é um nucleófilo mais fraco. Ao passo que quando eu abstrai o hidrogênio e formo um alcóxido, por eu ter uma espécie carregada, isso aqui é um nucleófilo extremamente forte. Okay? Essa reação do álcool com sódio metálico é, obviamente, uma oxirredução, e o sódio metálico reage com os átomos de hidrogênio que estão ligados aos átomos de oxigênio, perdão, para gerar hidrogênio gasoso, cátion sódio ou anialcóxido, como está mostrado aqui. A reação com água é vigorosa e às vezes até explosiva. Com álcools também, um pouco menos vigorosa do que a da água, mas também libera bastante calor e tem que ser feito com bastante cautela. Até porque o próprio álcool ele é inflamável e aí você pode ter um acidente bastante importante no laboratório, né, devido a reação ser extremamente exotérmica. Um exemplo aí, só para fixar um pouco mais, eu tenho o etanol. Normalmente essa reação é feita em excesso do álcool correspondente, o álcool do qual a gente quer preparar o alcóxido. Nesse caso eu quero preparar o etóxido de sódio. Então, eu trabalho com excesso de etanol em presença do sódio metálico e vai formar para mim, a cada 2 moléculas de etanol, reagindo com 2 de sódio metálico, eu tenho formação de 2 moléculas de apóxido de sódio, nesse caso específico epóxido de sódio, com liberação de hidrogênio. E, obviamente, o etanol em excesso ele é também solvente da reação e ele vai trabalhar aqui como solvente, solvatando essas espécies, tanto o ânion quanto o cátio. É essa solvatação que é prejudicada no caso do terbutanol que a gente viu há 2 slides atrás. Uma outra metodologia para se preparar alcóxido, gente, é reagir o álcool correspondente, ao invés de sódio metálico, trabalhar com hidreto. Hidreto de sódio é essa espécie aqui que tem características iônicas, né? Então, isso aqui é uma fonte de hidreto, ou seja, de H-, e esse hidreto aqui presente nessa combinação com sódio
é capaz de abstrair H+, da molécula do álcool, deixando o par de elétrons da ligação oxigênio e hidrogênio, né, sobre o átomo de oxigênio, que é mais eletronegativo, formando então o alcóxido correspondente e liberando uma reação bastante parecida da que a gente viu, liberando H2, hidrogênio gasoso. Tá? E aqui forma o alcóxido correspondente. Ó. Alcóxido de sódio. Ok, pessoal? Um exemplo para a gente visualizar isso assim, com um exemplo específico, eu tenho metanol reagindo com hidreto de sódio, o hidreto abstrai H+, esse par de elétrons forma ligação com esse H+, isso aqui sai na forma de próton, e deixando o par de elétrons sobre o oxigênio, então eu tenho a formação desse ânion, que tem como contrair o sódio metálico, aqui nesse caso específico o metóxido de sódio, com formação concomitante de hidrogênio gasoso. Ok? Outros exemplos de formação de alcóxidos, né? Eu posso ter vários tipos. Por exemplo, o 2-propanol, se eu colocar duas moléculas de 2-propanol na presença de duas de sódio metálico, eu vou ter formação do 2-propóxido de sódio mais um mol de hidrogênio gasoso, uma molécula de hidrogênio gasoso. Tá? Aqui eu tenho o alcóxido correspondente. Vou pegar um outro exemplo aqui. Esse álcool. Opa, isso aqui é um álcool? É que a gente já viu. Álcoois, no caso dos álcoois, a hidroxila do álcool ela está ligada a um carbono sp3. Esse carbono aqui é sp2 e é um carbono aromático, de um núcleo aromático. Então, isso aqui não é um álcool, isso aqui é um fenol. Então, não é um exemplo adequado para a gente ver aqui nesse momento agora. Mas eu posso pegar uma molécula bastante próxima a essa aqui, que é o álcool benzílico, e colocar ele na presença de sódio metálico. Eu vou formar o alcóxido correspondente. Aqui eu tenho um álcool sim, por quê? Porque esse carbono, que é o carbono carbenólico, que sustenta a ligação com o oxigênio, ele é um carbono sp3. Então tá ok, eu tenho um álcool e não um fenol, como nesse caso. Aqui não é uma molécula de um álcool. E aqui eu vou ter o alcóxido correspondente, tá vendo? Então, são alguns exemplos de formação de alcóxidos a partir, mas a reação é a mesma, vai ser idêntica para qualquer álcool, tá? E, de novo, isso pode ser feito com sódio metálico ou, deixa eu mudar aqui ou pode ser feito também com hidreto de sódio, onde o hidreto H- abstrai H+, e forma o alcóxido de sódio correspondente, tá bom? Então, tanto faz sódio metálico quanto hidreto de sódio na presença do álcool, eu vou ter os respectivos alcóxidos sendo formados, que são nucleófilos extremamente úteis, e a gente já vai ver algumas reações com alcóxido ainda na aula de hoje. Bom, dando continuidade, a gente vai falar agora, gente, de haletos de alquila, tá? Preparação deles a partir da reação de álcools com PBr3 ou com SOCl2. Isso aqui, o PBr3, é o tribrometo de fósforo. É um reagente muito utilizado para se formar brometos de alquila a partir dos respectivos álcools. E aqui eu tenho o cloreto de tionila, que é o SOCl2, é um reagente muito utilizado para formar haletos de alquila a partir de álcools.
E também a gente vai ver mais à frente, utilizado para formar cloretos de ácido a partir dos ácidos carboxílicos correspondentes. Mas, enfim, como a gente está aqui focalizando os aletos de alquila, vamos falar deles agora, então. Formação de aletos de alquila. Aletos de alquila são reagentes muito úteis em síntese orgânica, porque eles têm características de um eletrófilo. Aletos de alquila são eletrófilos em reações orgânicas. E como é que eu preparo esses aletos de alquila? Tenho 3 métodos principais aqui que a gente vai discutir. Reação do álcool com HX, principalmente álcools primários e secundários, porque álcools terciários eles costumam, nessas condições, né, gerar produtos de eliminação. Na verdade, em qualquer uma dessas condições, porque o que essas condições fazem é transformar a hidroxila do álcool em bons grupos abandonadores, seja por protonação, que é na reação com HX, que a gente vai ver primeiro, quanto na reação com SOCl2 ou com PBr3. Então, como a hidroxila é transformada num bom grupo abandonador, as reações de substituição nucleofílica são sempre acompanhadas das respectivas reações de eliminação, né? E dependendo da condição, os álcools terciários eles eliminam facilmente. Por isso que essas reações são mais importantes no caso de álcools primários e secundários, por serem esses menos susceptíveis a reações de eliminação, principalmente os álcools primários, né? Na reação com HX, eu tenho como exemplo aqui a preparação do bromobutano. O bromobutano, a estrutura dele está aqui embaixo. Ó, o brombutano. Então, como é que eu preparo o brombutano a partir do 1-butanol? Eu reajo 1-butanol com um ácido mineral forte, normalmente ácido sulfúrico, na presença de brometo de sódio, de NaBr. Então, o que acontece? A hidroxila do álcool, né? O álcool que age como base, abstraindo H+ do ácido sulfúrico, que é um ácido mineral extremamente forte. Eu tenho a formação desse oxônio. Olha o oxônio aparecendo aqui de novo, a espécie de oxigênio positivo. Ele só tem aqui, o oxigênio que tinha 2 pares de elétrons não compartilhados, está aqui na sua forma neutra, ok? Aqui ele tem somente um par de elétrons não compartilhado. O outro par está aqui formando ligação com o próton, com o hidrogênio. Ele foi protonado, né? Vocês veem, esse oxigênio está com 3 ligações, então ele tem que ter uma carga formal positiva, é um oxônio. Aqui o contraíon, né, do ácido que doou H+ lá no início. E aí eu tenho agora um excelente grupo abandonador. Por que isso é um bom grupo abandonador? Porque na hora que a água sai, ela leva esse par de elétrons de ligação, formando uma molécula neutra. Só que essa quebra da ligação carbono-oxigênio, nesse caso, não se dá espontaneamente. Eu tenho que ter a participação do nucleófilo. Por quê? Porque se essa quebra se dá antes, eu formo um carbocátion primário. E o estado de transição para formar carbocátion primário é um estado de transição de elevadíssima energia. Então, para que essa reação ocorra, isso aqui é um mecanismo SN2, substituição nucleofílica bimolecular, eu tenho que ter o nucleófilo formando a ligação carbono-bromo no mesmo instante que a ligação carbono-oxigênio é quebrada. Eu não tenho formação de espécies carregadas aqui de carbono, não tem formação de carbocátion. E aí eu tenho a formação do produto de substituição, que é o bromobutano, o produto de substituição nucleofílica, e como produto água. Ok? Eu formei o aleto correspondente ao álcool de partida. Um butanol formando um bromobutano. Aqui eu tenho um exemplo de um álcool reagindo com cloreto de tionila, gerando o respectivo cloreto de alquila. Esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Esse álcool é o 2-pentanol.
2-pentanol, um dos pares de elétrons do oxigênio ataca esse enxofre, que é altamente deficiente em elétrons. Por quê? Porque ele é ligado a 2 cloros, que retiram elétrons aqui, ao longo da ligação com o enxofre, por serem mais eletronegativos. Ele é duplamente ligado a um oxigênio. Então, esse enxofre é um sítio altamente deficiente em elétrons. Então, ele recebe, é um sítio ácido de Lewis, que recebe o par de elétrons, um dos pares de elétrons não compartilhado da hidroxila do 2-pentanol, forma esse oxônio, olha aqui um oxônio, é um oxigênio com uma valência superior à sua valência normal. Esse oxônio, o par de elétrons da ligação PIC se quebrou e formou essa carga negativa sobre o átomo de oxigênio, esse par de elétrons volta para formar uma dupla com enxofre e libera cloreto para o meio. Ok? Esse cloreto liberado no meio está aqui, ó, ele ataca de volta o carbono carbinólico, o carbono lá que sustentava a hidroxila no início lá do álcool, né, nesse intermediário aqui, por isso que eu falei, esses reagentes eles transformam as hidroxilas. Lá no início eu tenho a hidroxila do álcool, olha só aqui, ó, em bons grupos abandonadores. Nessa estrutura eu tenho um excelente agora grupo abandonador, porque no momento que o cloreto faz o ataque nucleofílico aqui, o que está acontecendo aqui é uma reação do tipo SN2 também, eu tenho a formação da ligação carbono-cloro e quebra dessa ligação carbono-oxigênio. No momento que essa ligação carbono-oxigênio quebra, eu formo SO2, libero o cloreto no meio, que se combina com esse H+, e eu tenho como subprodutos da reação, além do haleto de alquilo, eu tenho como subprodutos HCl e SOCl2, tá vendo? Que são gases. Normalmente, essa reação é feita na presença de piridina, muitas vezes aparece sobre esse seta de reação com essa abreviatura aqui. Mas piridina, para o conhecimento de vocês, é essa amina terciária que tem capacidade de ser protonada formando esse íon, esse cátion, né? Melhor dizendo. Cátion amínio. É a amina protonada que eu tenho aqui. Essa amina protonada, a piridina, o papel dela é tamponar esse HCl que é formado, tá? Para que ele não comprometa o produto, enfim, não dê reações laterais. O HCl, como ele é um ácido muito forte, normalmente as reações que formam o HCl, você tem uma amina terciária no meio para neutralizar esse ácido, né, na forma de unção. É o papel da piridina nessa reação. O PBr3 também reage com álcools, dando o respectivo brometo de alquila, olha aqui. Tá? E ácido fosfônico como subproduto. Então, 3 moléculas do álcool correspondente reagem com uma molécula de PBr3, dando 3 mols do brometo de alquila e 1 mol de ácido fosfônico, né? O mecanismo para a reação envolve a substituição sequencial dos átomos de bromo no PBr3, ou seja, por isso que eu tenho estequiometria de 3 para 1. Tá? 3 moléculas de... Uma molécula de PBr3 é capaz de reagir sequencialmente, obviamente, uma de cada vez, com 3 moléculas de álcool, formando intermediariamente um trialquilfosfito, que está aqui mostrado, ó. Trialquilfosfito. E 3 moléculas de HBr. O trialquilfosfito, por sua vez, continua reagindo com as 3 moléculas de HBr formadas,
formando o respectivo aleto de alquila mais o ácido fosfônico, que é a reação final aqui. Então, só para ilustrar aqui com alguns exemplos, né, de álcools reagindo nessas condições, eu tenho o 1, 2, 3, o propanol, um propanol, reagindo com o PBr3, gerando bromopropano, ou com SOCl2 em presença de piridina, olha ela aí, formando o 1-cloropropano. Aqui eu tenho o ciclo hexanol reagindo com PBr3, gerando o brometo de ciclohexila. Ou com SOCl2 em presença de piridina, gerando o respectivo cloreto de ciclohexila. Para ilustrar um pouco mais, né, com um pouco mais de exemplos, essas reações de formação de aletos a partir dos respectivos álcools. E aí, uma vez que a gente sabe fazer nucleófilos a partir de álcools e sabe fazer também eletrófilos, que são os aletos, a gente pode começar a conversar agora sobre a síntese de éteres. Os éteres, quando simétricos, o que eu chamo aqui de éter simétrico, gente? Éteres que têm ligados ao oxigênio um mesmo radical. Por exemplo, dietiléter. Esse é um exemplo típico de um éter simétrico. Tá? Tem radicais iguais, aqui radicais etila dos dois lados. Ó. Então, como é que eu preparo um éter como dietiléter? A partir de duas moléculas do mesmo álcool, na presença de ácido sulfúrico sobre aquecimento, tá? Eu tenho formação do éter mais água. Como exemplo aqui dessa reação, eu tenho duas moléculas de metanol em presença de ácido sulfúrico a 140 graus, olha a necessidade de aquecimento, gerando, nesse caso aqui, o éter dimetílico. No caso do éter dietílico, que foi o exemplo que eu dei lá em cima, eu tenho duas moléculas de etanol nas mesmas condições reacionais, gerando uma molécula de éter dietílico mais água. Agora, em álcools diferentes de álcools primários, eu posso ter, devido à temperatura e o meio fortemente ácido, reações de eliminação. Isso aqui, o propeno, é o produto de eliminação. Então, isso funciona bem. Nesse caso, inclusive, está aqui com observação, não é observada a formação de éter. Isso funciona muito bem para álcools como o etanol. Ok? Álcools primários. Por quê? O oxigênio é protonado, forma esse oxônio. Esse oxônio, ele é... Enfim, essa protonação é um equilíbrio, tá, gente? Eu tenho no meio o álcool não protonado e o álcool protonado. Essas espécies reagem entre si, essa aqui com características de um eletrófilo, essa com características de um nucleófilo. O álcool, ou seja, o álcool não protonado faz uma substituição nucleofílica. O que está acontecendo aqui é uma reação do tipo SN2, uma substituição nucleofílica bimolecular sobre o álcool protonado, havendo perda de água com concomitante formação do éter. A água formada desprotona esse oxônio, formando, então, o éter correspondente, está vendo? E regenerando o ácido que foi consumido no início, liberando ele para o meio novamente. Isso funciona muito bem para álcools primários. Para álcools secundários, terciários, em pensar. Por quê?
nessas condições de meio fortemente ácido e temperatura elevada, forma-se um oxônio aqui e, ao invés do ataque nucleofílico ocorrer, devido ao impedimento estérico, o que é mais rápido é a reação de eliminação, formando, como no caso aqui do 2-propanol, ou álcool isopropílico, formando como único produto o propeno, tá? Não sendo observada a formação de éter. Agora, no caso de éteres, onde os radicais ligados ao oxigênio são diferentes, como aqui eu tenho metil, etil, tá vendo? Nesse caso aqui do metoxetano ou etilmetiléter, como eu faço para preparar isso aí, se eu tiver como produtos de partida, por exemplo, o metanol e o etanol? Qual a minha alternativa? Se eu pegar os dois álcoois, metanol e etanol, os dois álcools, e colocar na presença de ácido sulfúrico e aquecer, eu vou formar uma mistura de produtos. Vou formar o éter que eu quero, é esse aqui. Etilmetiléter. Mas eu vou formar também, vou formar o etilmetiléter, que está aqui com a estrutura mostrada, esse do meio, os radicais são diferentes, tá vendo? Mas eu vou formar também o álcool a partir da combinação de duas moléculas de metanol e o álcool formado a partir da combinação de duas moléculas de etanol. Esse e esse produto aqui, ó. Os dois álcools simétricos mais o álcool com radicais diferentes. Ou seja, isso vai me gerar uma mistura de produtos, que é exatamente o que a gente não quer em síntese orgânica. Porque você imagina, o que eu quero é esse produto aqui. Mesmo que eu consiga separar esses três um do outro, o que não é simples de se fazer, o rendimento para o meu produto vai ser muito baixo, porque parte dos meus reagentes formam produtos que eu não estou afim de preparar nesse momento, produtos não desejados, né? Então, esse método aqui, para a formação de éteres, onde os radicais são diferentes, não é um método adequado. Então, o que fazer? Ora, a gente já tem ferramentas para fazer isso, através da síntese de éteres de Williamson. É um método já bem descrito, né? Está nos livros textos, que consiste em uma reação de SN2 de um alcóxido de sódio, a gente sabe preparar alcóxidos a partir de álcools, com um haleto de alquila. Ou seja, então como é que eu faria aquela reação? Eu pegaria o alcóxido de um dos álcools, a partir do outro, prepararia o haleto de alquila correspondente e faria a reação entre as duas espécies. Ou seja, digamos que eu pegue o etanol, faço uma reação, por exemplo, com SOCl2, obtenha o cloreto de etila, ok? E sua primeira reação. Minha segunda reação vai ser com o metanol. Metanol com, por exemplo, hidreto de sódio. Vou formar o metóxido de sódio correspondente. E uma vez tendo o haleto, que é um eletrófilo, e o etóxido, que é um nucleófilo, eu faço a reação entre eles, que seria a minha última reação do processo aqui, que é exatamente a síntese de Williamson. Eu reajo o alcóxido com o haleto de alquila, com um eletrófilo. O que vai acontecer aqui é uma SN2, ok? E eu vou ter exclusivamente
o etil-metil-éter. Tá vendo? O método é chamado método de Williamson. Para a síntese de éteres. Obviamente, se eu quero o éter dietílico ou o éter dimetílico, eu não preciso usar dessa alternativa, né? Gastar reagentes mais caros, eu simplesmente pego esses álcools correspondentes, o etanol, o metanol, e submeto àquela reação simples, né, que envolve o ácido sulfúrico sob aquecimento a 140 graus, e eu vou ter os respectivos éteres simétricos de cada um dos álcools, preparados isoladamente. Mas à medida que eu preciso preparar éteres onde os álcools correspondentes não vão ser estáveis naquelas condições reacionais de meio ácido, meio muito ácido, né? E aquecimento, dando produtos de eliminação, como é o caso do 2-propanol, ou então éteres no qual os dois radicais são diferentes, então eu tenho que lançar mão do método de Williamson, da síntese de Williamson para éteres. Vou voltar aqui um pouquinho. Olha aqui um exemplo. 2-propanol, reagindo com hidreto de sódio, dando propóxido de sódio, né? 1, 2, 3, propóxido de sódio. Isso aqui é o alpóxido correspondente, com concomitante liberação de hidrogênio. E aí eu reajo. Aqui o autor está reagindo o alpóxido preparado a partir do 1-propanol com iodeto de etila. E aí isso vai me fazer, isso é um ânion, a gente sabe, isso vai fazer uma SN2 sobre esse carbono. Essa SN2 vai formar para mim o etilpropiléter, que é o produto desejado dessa reação. Aqui também eu tenho um exemplo de uma síntese de Williamson para éteres, ok? As limitações usuais das reações de SN2, como eu já comentei em linhas gerais, se aplicam aqui. Os melhores resultados são obtidos quando o haleto de alquila, o eletrófilo, é primário, ou então é metila, como por exemplo cloreto de metila, brometo de metila, e se o substrato for substrato for terciário, a eliminação é o resultado exclusivo. A substituição também é favorecida sob eliminação a baixas temperaturas. Então, aquela condição, né, aquela condição onde eu estava reagindo 2-propanol para fazer o éter esse éter, e mesmo sendo um éter simétrico, onde os dois radicais são idênticos, eu não posso usar o método com ácido sulfúrico sobre aquecimento, porque esse álcool aqui também vai sofrer eliminação. Ok? O éter cíclico, que é o THF, olha só, tetrahidrofurano. THF. Tá? Que tem essa estrutura aqui, que é um éter cíclico. Ou seja, o oxigênio da função éter está dentro de um anel, ele pode ser sintetizado pelo tratamento do 4-cloro, 1-butanol. Então, isso aqui, tomando como função principal a função álcool, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é 1-butanol, onde no carbono 4 eu tenho um átomo de cloro. Então, se eu uso uma condição básica adequada aqui, em meio aquoso, eu formo o ânion desse álcool, abstrai H+, né?
que forma o ânion desse álcool, que faz uma SN2 interna. Aqui desloca cloreto e forma o tetraído furano, tá vendo? E já dei uma ideia para vocês do mecanismo dessa reação. É idêntico, só que o que está acontecendo aqui é uma reação que a gente chama de reação de ciclização. O que está acontecendo é uma SN2 intramolecular, ou seja, dentro do mesmo molécula. Não é uma SN2 entre duas moléculas separadas, ou seja, uma reação intermolecular. Nesse caso, é um exemplo de uma reação intramolecular. Mais alguma coisa aqui para a gente ver? Tá. Nesse caso aqui, na síntese de éteres, na qual um dos radicais é o radical terbutila, e o outro grupo é proveniente de um álcool primário, eu posso usar catálise ácida, não preciso nem de muito aquecimento. Aliás, não devo fazer aquecimento aqui. Aquecimento aqui é proibido, porque senão o terbutanol ele vai tender a eliminar. Tá? Então, não aquece. Mesmo em temperaturas mais baixas, né, sem aquecimento, essa reação gera o éter correspondente. Por quê, gente? Qual seria o mecanismo dessa reação? Vou deixar isso aí para vocês pensarem e, por favor, vejam isso aí em detalhes para a gente discutir mais à frente. Tá? Qual seria o mecanismo dessa reação? Por que ela funciona a temperaturas mais baixas, por exemplo, a temperatura ambiente? Temperatura ambiente, não há necessidade de aquecimento. Não há necessidade de aquecimento e nem pode, pois favoreceria a eliminação. E o que está acontecendo aqui é uma substituição nucleofílica, tá vendo? A hidroxila está sendo substituída por esse radical aqui do outro álcool. Tem que ser um álcool necessariamente um álcool primário aqui. Vou deixar para vocês pensarem nisso aí, como é que o mecanismo dessa reação deve trabalhar. Fenóis, no caso de fenóis, eles também podem formar éteres da mesma maneira que os álcools, através da metodologia de Williamson, só que as bases utilizadas normalmente podem ser bases mais fracas, eu não preciso formar o ânion a partir, por exemplo, de sódio metálico ou hidreto de sódio, tá? Não há necessidade de sódio metálico ou NaOH. Normalmente essas bases, apesar de serem capazes de abstrair o H+, aqui também, obviamente, que são bases mais fortes, mas eu não uso no caso de fenóis. Por quê? No caso de fenóis, uma base como hidróxido é capaz de formar o ânion, que aqui é um fenóxido, que é uma base conjugada muito mais estável do que o alcóxido, porque no caso dos fenóxidos, essa carga negativa ela pode ser deslocalizada no anel aromático, formando estrutura de ressonância, né, levando a estrutura de ressonância, e essa deslocalização de carga aumenta a estabilidade da espécie, ou seja, o fenóxido é uma base conjugada mais estável do que os respectivos alcóxidos. Então, o fenóxido reagindo com o eletrófilo aqui é um triflato. O que é um triflato, gente? Triflato de etila. É um
eletrófilo também, do tipo sulfonato. É um excelente grupo abandonador. É um éster. Isso aqui que é o triflato. Ó. Normalmente isso aqui é abreviado como TF, de triflato. Triflato de etila. Que é um eletrófilo. Tá? Esse carbono é altamente deficiente em elétrons, porque essa ligação aqui, quando se rompe, eu tenho a formação de uma espécie onde a carga negativa está deslocalizada sobre 3 átomos de oxigênio. Então, eu tenho aqui no triflato um excelente grupo abandonador. E o que, que vai acontecer? O fenóxido formado vem aqui, faz o ataque a SN2 sobre esse carbono do triflato, essa ligação é rompida, eu perco essa porção de K, CF3. Isso aqui é um excelente grupo abandonador, um excelente grupo de saída, por quê? Porque a carga negativa está deslocalizada entre esses 3 oxigênios, e aí eu tenho também a formação. Isso aqui poderia ser, gente, um aleto de alquila, um cloreto ou brometo de etila, tá? Geraria o mesmo produto. Então eu tenho a formação do éter, utilizando aí essa síntese de Williamson, aplicando ela, no caso, aos fenóis. Bom, os éteres, eles podem ser clivados. Perdão, antes disso. Então, aqui, os éteres também podem ser formados pela reação de oximercuração-desmercuração. Nós vimos essa reação na aula da semana passada. O que, que acontece aqui? Eu tenho a formação, aqui eu coloco um alceno, então é o alceno reagindo com um álcool na presença de acetato ou trifluoracetato de mercúrio, depois o sódio borohidreto em meio básico para fazer a reação de redução da ligação carbono-mercúrio, ou seja, esse reagente aqui faz a desmercuração. Então eu tenho, num primeiro momento, a reação do alceno com acetato de mercúrio, é um excelente grupo abandonador, ok? Eu formo, o mecanismo dessa reação, você forma o chamado íon mercurônio, que, na presença do terbutanol presente no meio, obviamente esse íon tem uma carga positiva aqui sobre esses 2 carbonos. Os 2 carbonos são absolutamente equivalentes, então esse ataque pode se dar num carbono ou no outro. Se dando nesse carbono aqui, eu tenho a formação do intermediário, onde eu tenho a ligação carbono-metal.
Perdão, gente. É errado isso aqui. Isso. A ligação com o metal, ela vai estar representada aqui. Tá? Em seguida, isso é tratado com chá de bora-hidreto, no meio básico, e aí eu tenho a formação do éter correspondente. Butil, o éter butil ciclohexil. Ok? Os éteres também podem ser clivados pelo tratamento dos mesmos com HX, no caso específico aqui com HBr, onde o par de elétrons do oxigênio do éter é protonado, com liberação do haleto para o meio, do brometo, e esse oxônio, então, sofre o ataque num dos dois carbonos, um ataque tipo SN2, que é o que está acontecendo aqui, formando o álcool mais o haleto de alquilo, ou seja, são os produtos de clivagem. Aqui eu tenho um exemplo de um éter que, quando tratado com HX, no caso aqui HX e HCl, eu tenho um produto, a formação de um produto extremamente interessante, porque no éter de partida, a ligação carbono-oxigênio era a nível desse carbono, e no produto final, a ligação carbono-halogênio é nesse carbono aqui, onde eu tenho um hidrogênio no produto de partida. Então, o que acontece aqui? Qual é o mecanismo dessa reação? Bom, o mecanismo disso envolve tratamento com HCl, um dos pares de elétrons do álcool é protonado, um dos pares de elétrons do oxigênio do álcool, perdão, é protonado, formando esse oxônio intermediariamente. Não há muita opção do que acontecer aqui além disso que eu estou desenhando, tá, gente? Porque qual seria a alternativa para essa estrutura reagir com HCl além da protonação? Isso aqui é um ácido de bronze extremamente forte. E aqui eu tenho uma espécie básica, capaz de doar o par de elétrons. Então, o que acontece é a protonação da base. Forma um oxônio. Esse oxônio, na sequência, eu liberei Cl- para o meio, ok? Cloreto. Mas isso aqui é um oxônio ligado a um carbono secundário. Essa ligação tende a ionizar, se quebrar, esse intermediário, e formar um carbocátion secundário. A formação desse carbocátion secundário se dá porque vizinha a ela eu tenho um carbono terciário, tá vendo? Olha o hidrogêniozinho lá do produto de partida, olha ele aqui. Então, o que acontece? Acontece aqui rearranjo. Carbocátion secundário para
terciário, ok? E aí eu formo esse carbocátion aqui, ó. E é exatamente sobre esse carbocátion que aquele cloreto que está sobrando lá no meio reacional, ó, Cl-, dá assistência. É exatamente desse carbocátion terciário que se forma rapidamente no meio, de forma que o produto final seja exatamente aquele que está desenhado ali. Então, na verdade, isso aqui, o que, que é? É um produto de rearranjo. Por que, que aconteceu o rearranjo? Porque eu tive a formação de um carbocátion secundário vizinho a um carbono terciário, né, passível de fazer a migração de hidreto para cá. O que acontece aqui é uma migração de hidreto. Ou seja, essa ligação carbono-hidrogênio, ela muda de posição, esse hidrogênio vai para lá, tá? O carbocátion deixa de estar nesse carbono porque o par de elétrons dessa ligação vai para lá, neutralizar essa carga, formando uma ligação com esse hidrogênio, essa ligação quebra e forma aqui. Então eu tenho agora aqui um CH2 e aqui um carbocátion terciário. Então houve um rearranjo de um carbocátion terciário, perdão, de um secundário para o terciário, e na última etapa o ataque nucleofílico do aleto presente no meio sobre esse carbocátion terciário formado, mais estável. E com formação do produto desejado. Aqui, pessoal, eu tenho um último exemplo de um alquil aril éter, ou seja, alquil aril éter. Reagindo com HBr, gerando fenol mais o aleto. De alquila. Quando eu tenho alquil aril éteres, o produto que vai ficar com a hidroxila vai ser sempre o fenol. Tá? Vai haver sempre formação do fenol. Por quê? Porque, preste atenção aqui, ó, eu tenho, pegando o nosso exemplo, eu tenho esse éter, sendo protonado, ok? Forma-se um oxônio. Liberei brometo para o meio. Isso aqui tem características de um nucleófilo. Aqui eu tenho um eletrófilo, olha. Então o brometo vai fazer o quê? Uma SN2. SN2 é sobre carbono sp3, sobre carbono saturado. O brometo não vai atacar nunca esse carbono aqui, o carbono sp2. Então, por isso que eu digo, o produto formado vai ser sempre um fenol, porque acontecendo esse ataque, o que está acontecendo aqui é uma SN2, uma substituição nucleofílica bimolecular. Eu vou ter formação do brometo de metila mais do fenol correspondente. Ok? Não vai haver nunca o ataque desse brometo sobre o carbono sp2. Isso não existe. Vai acontecer sempre o ataque do nucleófilo sobre o carbono saturado, que é a SN2. Tá? E
como é um SN2 que ocorre, eu tenho aqui a formação do brometo de alquila, do aleto de alquila, mais o fenol correspondente nessas reações de quebra de alquil, aril, éteres, ok? Então, a gente continua na próxima aula, na sexta-feira agora, e eu vejo vocês lá, ok? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.